Você já parou para pensar por que trabalhar 6 dias e descansar só um ainda é a realidade de milhões? E se eu te disser que, assim como no passado, esse modelo também foi imposto com a promessa de evitar o caos econômico? O que não te contaram é que já passamos por algo assim antes. O resultado foi bem diferente do que previram. Vamos descobrir juntos por que a história está prestes a se repetir e o que isso pode significar para o seu futuro. Mas para contar essa história, vamos voltar ao ano de 1962, que foi marcado por duas grandes conquistas. A primeira delas é provável que você conheça, pois se trata do bicampeonato da seleção brasileira na Copa do Mundo. O título veio de um resultado de 3-1 de virada contra a extinta nação da Tchecoslováquia. Mas e a outra conquista, essa é bem menos falada, mas muito reconhecida, principalmente aos que possuem a carteira assinada, que é o 13º salário. Apesar de hoje ser estabelecido por lei, até meados de 1962 esse direito não existia. E quando foi implementado, foi a partir de protestos, greves, abaixo-assinados e prisões. Mas o que isso tem a ver com o fim das calças por um? Acontece que os grupos de empresários da época eram contra, alegando que o 13º geraria desemprego e inflação, ou seja, os mesmos argumentos que estamos vendo nos dias de hoje. E um bate-spoiler para todos vocês: não gerou nem inflação e nem desemprego. Bom, a inflação na verdade já era algo presente antes dos anos 60, muito por conta das obras faraônicas promovidas pelo Juscelino Kubitschek, o JK, que promoveu um endividamento absurdo na construção de Brasília. O que eu quero dizer é que não houve um aumento significativo. Então, como efeito negativo, houve sim um aumento significativo de custos para os empregadores, mas que não chegou a gerar desemprego por conta disso. E como efeito positivo, tivemos um grande aumento do poder de compra dos trabalhadores e o estímulo ao consumo em setores como comércio e hotelaria, que antes eram contra o 13º, mas nos anos subsequentes e até nos dias de hoje, os empresários necessitam dessa injeção de dinheiro no bolso dos trabalhadores para garantir principalmente as vendas de final de ano, fortalecendo ainda mais o final de ano dos empresários. Bom, assim como os empresários lá em 1962 diziam que o 13º iria causar desemprego e inflação, e a gente viu que não foi bem assim, hoje estamos vivendo um déjà vu com a proposta de acabar com a escala 6 por 1. Parece que a história se repete, então da onde surgiu essa ideia de remover o 6 por 1? A ideia de reduzir a escala de trabalho aqui no Brasil não é algo novo. Na verdade, vários projetos engavetados na Câmara que pautam o mesmo assunto. Mas essa PEC promovida pela deputada Erika Hilton, do PSOL, ganhou um destaque um pouco maior que as outras propostas, muito por conta das redes sociais. Eu mesmo aqui no canal fiz um vídeo sobre as calças por um e é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. Para vocês terem ideia da quantidade de pessoas que simpatizam com o fim do 6 por 1. É tanto comentário das pessoas relatando suas experiências ruins nessa escala que acabou estourando uma bolha. A ideia é mudar a Constituição para eliminar o 6 por 1 e no lugar disso, os trabalhadores teriam 3 dias de folga, incluindo o fim de semana. Imagina só, ter um tempinho extra para descansar ou curtir com a família. Mas e o governo, o que acha disso? O Palácio do Planalto está meio desacreditado que essa PEC vai para frente. Eles acham que do jeito que as coisas estão no Congresso, vai ser difícil a proposta conseguir avançar. Um dos motivos é que a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que precisa aprovar a PEC, é presidida pela deputada bolsonarista Carol Detoni, do PL de Santa Catarina. Isso pode complicar o caminho da proposta. Apesar desse ceticismo, o governo vê com bons olhos o debate sobre a jornada de trabalho, porque é um tema que puxa uma discussão pública da esquerda. Mas não parece que eles vão mover montanhas para fazer a PEC andar. Enquanto isso, a proposta da deputada ainda não foi oficialmente protocolada na Câmara, mas está ganhando força nas redes sociais e no Congresso. Para começar a tramitar, ela precisa conseguir pelo menos 171 assinaturas dos 513 deputados. Só um adendo aqui, tá, pessoal? Provavelmente, no momento que eu estou gravando isso daqui, já pode ter conseguido as assinaturas. Então pode estar atrasado, tá?
mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não tinha alcançado as 171 assinaturas. O Ministério do Trabalho também se pronunciou. Eles disseram que estão acompanhando de perto o debate e acreditam que reduzir a jornada é plenamente possível e saudável, mas acham que isso deve ser tratado em acordos coletivos entre empresas e empregados. O vice-presidente Geraldo Alckmin entrou na jogada e disse que reduzir a jornada de trabalho é uma tendência no mundo inteiro. Segundo ele, com o avanço da tecnologia dá para fazer mais com menos pessoas e assim ter uma jornada de trabalho menor. Mas ele também ressaltou que esse debate cabe à sociedade e ao Congresso. Enquanto isso, a deputada Erika Hilton está colhendo as assinaturas para apresentar oficialmente a PEC, que quer acabar com essa escala 6x1. A proposta é reduzir a jornada no máximo de 44 horas para 36 horas semanais, dando aos trabalhadores 3 dias de folga. Outros políticos também estão tentando entrar na discussão. O ministro da SECOM, Paulo Pimenta, por exemplo, disse que apoia a proposta e que, se ele ainda estivesse na Câmara, ele já teria assinado a PEC. Por outro lado, o deputado Hugo Mota, do Republicanos, candidato à presidência da Câmara, destacou que é importante ouvir todos os lados, inclusive quem emprega, para que a pauta não seja danosa ao país. Bom, é claro que eu sei que vocês estão aqui para ouvir o que eu tenho a dizer sobre o assunto, sobre o fim da escala 6x1. As pessoas que são a favor da escala 6x1 é porque provavelmente nunca trabalharam nela. Ou se trabalharam, há uma possibilidade grande de serem bem remuneradas para trabalharem nessa escala. E sim, pessoal, a grande maioria das pessoas que são contra o 6x1, na verdade não são contra o 6x1 pela escala, e sim pela remuneração. Eu garanto para vocês que se no passado eu trabalhasse em uma escala 6x1 e fosse bem remunerado, talvez a minha experiência não fosse tão negativa. Mas a realidade é que além da escala 6x1 absorver completamente a sua energia e com o tempo a sua saúde, e na grande maioria das vezes ela te remunera extremamente mal. É um triângulo de insatisfação absurdo. E essa é uma pauta que dificilmente divide opiniões. Mesmo seu amigo esquerdista ou de direita, eles concordam que essa escala ela corrói completamente a vida das pessoas que nela estão. Eu já contei, mas vale reforçar. Eu entrei no emprego 6x1, eu tinha um relacionamento estável, sem dívidas e com a saúde plena. E quando eu saí desse emprego, eu saí sem um relacionamento, com dívidas que perduraram por quase 10 anos e com a saúde comprometida por conta de um acidente de trabalho. Sabe por quê? Você quer recompensar sua frustração com gastos desnecessários, fica mais estressado que diretamente impacta na sua saúde, não possui tempo para dedicar a quem você ama. Então a resposta é sim. Eu sou a favor do fim da escala 6x1 e entendo que há várias questões econômicas que impedem e concordo com outras que citam que a escala em si é apenas um sintoma de um problema maior, o governo. Somos obrigados a trabalhar tanto para segurar nas costas uma carga tributária absurda. E é claro, é bom citar, você está vendo esse vídeo e se você está na escala 6x1, eu te desejo força para sair. Mas tem uma mensagem de incentivo para você. Cara, você está carregando esse país literalmente nas costas. E não quero fazer menos dos demais trabalhadores que não são da escala 6x1. Não é a minha intenção. Mas quem está se sujeitando a trabalhar ainda nessa escala é por plena necessidade. Eu estou falando do fim do 6x1 em uma posição de conforto. Mas como ex-promotor de vendas, eu quero ir no domingo no mercado e comprar minha bebida gelada garantida pelo aquele repositor do mercado da escala 6x1. Eu quero abastecer meu carro em um sábado de sol para ir para a praia e ser atendido por aquele frentista do 6x1. Eu quero ir no restaurante no fim de semana e ser atendido por aquele garçom do 6x1. Então a pergunta que eu trago para você é: vocês estão dispostos a pagar o preço por isso? Talvez um aumento de preço, talvez o desemprego, talvez inflação, são muitos talvezes. Mas cara, eu tô disposto a pagar o preço. Sabe por quê? A saúde mental e física não voltam, colega. Os seus esforços trabalhando em uma escala que te remunera mal e muitas vezes não tem o reconhecimento pelo seu chefe, mas sabe quem vai lembrar da sua ausência? A sua família, meu amigo.
aquelas fotos de família que você deixou de participar porque estava trabalhando, aqueles momentos que você perdeu com seus filhos, sua esposa, irmãos, com seus pais, isso não volta nunca mais. Eu já tive empresa, trabalhávamos na escala 6x1, na verdade, até na minha folga, quando você é empresário, você está trabalhando. Então, durante muitas das folgas, entre aspas, eu e a minha esposa, a gente recebia as carnes, que a gente tinha uma hamburgueria, a gente preparava os ingredientes que a gente ia utilizar durante a semana. Só que eu comparar a minha rotina com a escala 6x1 é besteira. Eu era a minha própria empresa. E quando você é empresário, o seu esforço ele é proporcional ao seu lucro. E isso te motiva. Se na 6x1 você fosse bem remunerado e seu esforço fosse proporcional ao lucro, eu tenho certeza que muitos até iriam trabalhar mais. O grande problema é que não é. Não importa o quanto você trabalha mais, o resultado no final do mês é o mesmo. E os meses que vão até o dia 31 são um pesadelo dessa galera. Enquanto eu, com pensamento de empresário, adorava um mês maior para bater as metas do faturamento. Eu, como CLT 6x1, eu odiava. Então eu ia trabalhar mais dias no mesmo mês e receber o mesmo salário que eu recebo por um mês menor ou maior. Não importa. Outro ponto que penso é que uma escala de trabalho mais equilibrada gera maior produtividade. Maior produtividade gera mais riqueza. Eu nunca fui produtivo nas escala 6x1 CLT. Sempre estava esgotado fisicamente, emocionalmente. A empresa nunca teve o meu melhor. Então sugar até a última gota do funcionário é bom para quem? Vários outros países, vou citar aqui, Holanda, Dinamarca, Alemanha, Suíça, Áustria, todos países super produtivos e com uma qualidade de vida excelente. Então atrelar horas trabalhadas ao sucesso de uma nação é discurso furado. Todos esses países que citei estão na pegada de reduzir suas jornadas de trabalho e nosso país sempre está na contramão do restante do mundo. Então, pessoal, é legal também trazer alguns comentários para entenderem que esse assunto é algo que furou a bolha. Mesmo pessoas de direita que estão criticando essa proposta estão sendo criticados pela sua própria bolha. E isso é algo que chama bastante atenção, já que geralmente são bolhas fechadas, independente do assunto. Mas isso é algo tão sensível que é impossível algum trabalhador CLT se posicionar a favor dessa escala. Eu separei alguns comentários interessantes para vocês entenderem isso. Esse comentário é do vídeo do Rodrigo Abraham e ele comenta assim, o escrito dele, né? Relatos de um empresário e ex-CLT. Hoje sou empresário com muito trabalho graças ao universo. Porém já fui CLT na escala 6x1. É desumano. Um fato interessante foi quando falavam da possibilidade de existir um 13º salário, disseram que a nossa economia ia quebrar. Porém, estamos aí até hoje, é uma questão de adaptação. Agora, vendo pelo meu lado empresário, é uma grande perca, porém necessária, pois já tive do outro lado da moeda. O ideal é a escala 5x2 e diminuição de impostos, pois quem empreende sabe que é impossível ser empreendedor. Tá uma merda esse país. Tô quase migrando minha empresa para um país onde não tenha tanto imposto. Tá cada vez mais difícil prosperar, tá bom? E outro aqui, ó. Aí eu já tenho outro comentário aqui do canal Ancapso e o inscrito dele comenta assim: a direita está errando em responder fazendo meme e chamando o trabalhador de vagabundo. Deveriam fazer uma contraproposta com redução de impostos, burocracia, modalidades diferentes de contrato, abolição da CLT e contrato por hora, mas optaram por ignorar uma pauta que está sim, grande e popular. Eu concordo, tá? Eu concordo com cada vírgula, embora ele usou bem poucas, né, no texto dele, mas eu concordo, porque deveriam aproveitar, porque realmente essa proposta que foi feita pela deputada, ela tem vários furos, e na minha opinião, diminuir para 4x3 é um pouco impossível, entendeu? É realmente impossível. Então, uma coisa mais branda, como uma proposta no 5x2, que eu considero padrão e bom para todo mundo, já seria um ótimo caminho, entendeu? Então, já seria um meio termo que eu acho que seria mais aceitável.
Mas vamos para o último aqui, né? E por último, não posso deixar de fora um dos comentários do meu vídeo sobre escala 6x1, né, de um inscrito meu. O pior que tem gente que defenda isso, os famosos baba-ovo. Cara, isso te ferra em todos os lados da sua vida, seja nos seus relacionamentos, pessoal, família e fisicamente. Me lembro que na época que fazia escala, queria estudar e fazer uma faculdade. Porém, trabalhava das 15 às 23 horas, então não dava nem de estudar. Tentei trocar de horário, os chefes sempre me impediam e não trocavam. Pedi para me mandarem embora, também não fui atendido. Até que tomei atitude e pedi demissão e caí fora. No começo até me arrependi, mas no decorrer foi a melhor escolha. Então, para vocês verem, né, cara, independente da visão política de cada um, eu acho que isso é uma pauta que ela fura a bolha. Mesmo depois das eleições aí, todo mundo anda bastante dividido com as opiniões. Cara, isso daqui é quase uma unanimidade, entendeu? Entre as pessoas. Cara, a escala 6x1 é ruim. Ela não atende as pessoas que estão trabalhando nela. E para finalizar, aqueles políticos que dizem ser contra o 6x1, você já verificou a escala de trabalho deles? É 3x4. Esses caras querem te obrigar a trabalhar 6 dias na semana e folgar apenas um. Então, cara, toma cuidado para não cair em discurso fácil de político, dizendo que vai ser o fim do Brasil se a gente adotar essa escala. Eu posso garantir que não vai ser, o mercado é soberano e ele se adequa a todas as mudanças. Mas como mencionei antes, talvez tenhamos que pagar o preço. Outra saída que pode apoiar e tornar possível é a desoneração da folha, principalmente para aqueles que possuem um salário abaixo de 5 salários mínimos. Isso garantiria uma maior compensação às pessoas que estão nessa escala. Bom, acredito que o recado está dado. Peço a todos que me deem uma força, se inscrevendo no canal e dando like no vídeo. Assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e indica para outras pessoas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal.